Olá, galera irada! Vamos a mais uma aula especial para você. É nosso grande curso intensivão aí para ajudar você a conquistar a sua vaga na aula de hoje sobre os biomas, no caso, os biomas brasileiros, a vegetação brasileira. Bom, a vegetação brasileira está associada diretamente aos climas, isso no mundo inteiro. A vegetação, ela se adapta ao clima. Nesses tipos de vegetação, nesses tipos de biomas, nós vamos dividir em três grandes grupos. Né? O tipo de bioma ele pode ser florestal, ou a gente chama de arbóreo, árvores grandes, ou ele é arbustivo, árvores pequenininhas, pequenos arbustos, ou ele é herbáceo, formado por gramíneas. Aqui nesse mapa que eu coloco para você, eu coloco os principais biomas brasileiros. Então nós temos, né, na letra A, simbolizando o que é florestal no Brasil. Então nós temos a floresta amazônica, a Mata Atlântica, as araucárias e também a Mata dos Cocais. Esses biomas são biomas florestais, são árvores grandes. No B, no arbustivo, nós destacamos dois. Nós destacamos a caatinga e o cerrado. E já herbáceo, nós colocamos lá a vegetação de campos da região das pradarias. Porém, temos algumas observações. Por exemplo, o Pantanal. O Pantanal a gente chama de uma vegetação complexa. Nós temos árvores, né, arbustivas, nós temos arbóreas, nós temos gramíneas, plantas aquáticas. Então ele é um mix, ele é uma mistura, a gente não acabou classificando ele. O mesmo a gente fala da vegetação litorânea. Por mais que vão predominar arbustos e gramíneas, existem algumas árvores também, mas principalmente são arbustos. Então a gente acabou não classificando para você, porque não é assim um único tipo ali que vai predominar nessa região. Quando a gente fala desses biomas brasileiros, a gente tem que alertar vocês a algo importante que são os hotspots. Né? Você pode aprofundar a nossa aula de hotspots. Então, hotspots são biomas, né, que foram classificados mundialmente, que estão ameaçados de extinção. Então, 3/4 desse bioma tem que estar degradado, né, e ele tem que ter mais aí de 1.500 espécies endêmicas, né, que são oriundas ali, que vivem ali. Então, no Brasil, dois hotspots, que é o Cerrado e a Mata Atlântica. Dos 34 aí, estão classificando mais, mas na lista oficial é 34 hotspots e 2 no Brasil. Beleza? Chegamos agora no nosso grande bioma, um bioma que aparece muito nas provas, é um bioma polêmico e a gente tem que estar preparado. Né? Da característica geral, das observações que podem aparecer, isso vai oscilar, não é algo novo como a gente acaba vendo na televisão. Oh meu Deus, estão desmatando a Amazônia. Desmatam a Amazônia há muito tempo. Tem muita coisa ainda para ser desmatada, tanto é que ela não é um hotspot. Não estou aqui querendo falar que tem que desmatar, a gente tem que preservar, sim, muito aquele bioma. Tá? Então vamos lá entender um pouquinho. Então, a questão do desmatamento, que está acelerando. Nós temos as queimadas, que também é uma prática antiga, né? Então está aumentando, isso também traz muitos danos. E nós temos também a biopirataria, a questão dos minérios. É uma área muito rica, com muita riqueza, e isso desperta o interesse de vários países. Então, nem todas as declarações dos países internacionalmente são vamos preservar a Amazônia. Sim, existe muito interesse na riqueza daquela região. Nós já temos muitas empresas estrangeiras ali, né? Desde da questão da bauxita que se extrai ali, empresas canadenses fortes ali transformando, mas não vamos entrar nessa polêmica, vamos mais ficar atento. O objetivo agora é aí a sua prova, né, do seu vestibular, do seu concurso, nós vamos ficar mais atentos a esses aspectos. Então a gente tem que entender essa lógica e não ficar aí compartilhando, né, dos dois lados da visão política. Eu não estou entrando em nenhuma visão política, existem exageros de ambos os lados e a gente tem que ser passito para trás e aí observar realmente o que a ciência fala. Existe desmatamento, tem que preservar, ponto. Né? Existe o exagero, não é algo novo, não é algo que agora está acontecendo, já acontece há muito tempo. Lá nós temos uma área, né, que é essa área aqui abaixo, aqui, ó. Tudo isso aqui é como se fosse uma calha, é uma área onde os pecuaristas, né, os grandes fazendeiros latifundiários vão invadindo, eles vão invadindo
ir ali para poder desmatar e aumentar a sua área para poder ou jogar gado ou plantar ali soja, dentre outros, né, outras culturas. A Amazônia ela tem níveis, a gente divide ela em 3 níveis de vegetação. O primeiro nível é o nível próximo ao rio, né, ao grande caio do rio ali, que é o nível, uma área chamada Igapó. Igapó é a área alagada, onde tem os igarapés, os caminhos entre o Igapó, onde vive a população ribeirinha. Então é a parte da floresta amazônica que vive alagada, nas margens dos rios. Depois, numa área um pouquinho mais alta, nós temos a várzea, que é uma área sujeita a alagamento. E mais acima é a terra firme, é a área que não alaga. Então são esses 3 níveis. Nós temos inúmeras características, dentre elas a principal, heterogênea, existem várias espécies. Ela é densa, é mata fechada. Ela é latifoliada, ela tem as folhas largas, ela não precisa economizar água porque é uma região que chove bastante. Então chove, tira água, então ela tem as folhas largas, é latifoliada. E ela é perenófila, ela fica verde o ano inteiro, ela não fica sem folhas, né, em alguma estação do ano. Isso quer dizer que ela é perenófila. Dá para falar que ela é ombrófila, né, que é uma vegetação bem úmida, que ela vive em locais úmidos, que ela é higrófila, também pode assim aparecer para você. Algo que eles tentam induzir o erro é querer falar que o solo dessa região é um solo fértil. E aí você sabe que não. É um solo chamado lixiviado. É isso, Marcelo, mesmo? Isso. Esse nome aqui no final, isso. Lixiviado é um solo que acontece, né, pelo excesso de chuva, que quebra os minerais e tira os minerais, levando ele para as partes mais profundas do solo, ou então para o rio Amazonas. Então, essa é a questão que vem desmatando muito pela expansão, pelo extrativismo vegetal e a expansão da agropecuária, como eu falei há pouco. Amazônia. Vamos para o Cerrado. O Cerrado também é um hotspot e é um bioma importante, porque no bioma do Cerrado nós temos várias nascentes de grandes bacias brasileiras. É uma área de relevo formada por planalto, formada por grandes chapadas, e essa formação geológica, né, vai, claro, ajudar a ter ali a nascente de algumas das bacias, como a bacia do São Francisco, como a bacia do Tocantins, Araguaia, como a bacia própria origem da bacia Platina também ali, da bacia do Paraná. Então, são áreas importantes para ter a preservação e a gente vê que é um bioma muito desmatado. O cerrado a gente vai dividir em, por mais que a gente classifique ele como arbustivo, nós temos gramíneas, né? Nós temos arbustos, nós temos até árvores maiores na ponta, né? Na divisa, lá na área de transição, que é o famoso cerradão. Essas árvores, em maior parte, são arbustivas, com galhos tortos, casca grossa e raiz longa. Característica é uma vegetação tropófila, adaptada a um clima de 2 estações, que é seco no inverno. Por ser seco no inverno, ela libera as suas folhas, parte das suas folhas, sendo assim ela é semicaduca, beleza? O desmatamento associado à expansão da agropecuária e também às carvoarias. Chegamos agora na Caatinga, que é o único bioma exclusivo do Brasil, só tem Caatinga no Brasil. A Caatinga está presente principalmente no Nordeste, mas não só no Nordeste, ela está lá também no Norte de Minas Gerais, sendo assim, está na região Sudeste. Aqui na área nordestina principal, ela vai estar no Agreste, que é essa primeira área, e também no Sertão, aqui, ó, bonitão, né? Então ali nós temos a Caatinga, significa mata branca, que ela libera parte das folhas. Ela então caducifoliada, libera as folhas para evitar a evapotranspiração. Ela é uma planta xerófita. O que seria isso, Marcelo? Que armazena água dentro dela para se adaptar a essa condição. Poderia colocar acicofoliadas, folhas em forma de agulha, para também dificultar a evapotranspiração. Pedregoso, chamado litossolo, devido à baixa pluviosidade, beleza? Esse bioma aqui não dá para falar que ele tem uma baixa biodiversidade. As pessoas acham por ser seco, existe uma baixíssima biodiversidade. Claro que não se compara a uma floresta amazônica, uma mata atlântica, mas tem sim uma boa biodiversidade aqui neste bioma, tá? E aí nós chegamos na Mata Atlântica. A Mata Atlântica ela é uma vegetação florestal, assim como a Amazônia, né? Ela é uma floresta tropical. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, não a maior floresta do mundo, que são pegadinhas que podem aparecer, e também querer falar que a Amazônia é o pulmão do mundo. Então, o oxigênio que ela produz, ela mesmo gasta. Então, isso também é balela. Nós vamos falar agora da Mata Atlântica, que é uma floresta, só que ela foi muito desmatada, né? Ela vai lá do
norte ao sul do Brasil, beleza? Vai pegando lá pelo litoral, né, da região nordeste, mais precisamente, do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, mas eu falo, se fosse dividir o Brasil em duas áreas, né, norte e sul do Brasil, ela está em cima até abaixo pelo litoral. Heterogênea, densa, latifoliada e perennófila. Floresta tropical é a mesma característica, também tem, né, em alguns patamares pelo relevo que vamos dividir, só que não existem nomenclaturas específicas. Alguns falam, região de capoeira, capoeirinha, capoeirão, associado a esses níveis da vegetação, mas você está ligado que ele é muito desmatada, muito associada aos ciclos econômicos. O pau-brasil, o ciclo da cana, o ciclo do café ajudaram a desmatar. Mas também, não só isso, nós temos a área mais urbanizada do Brasil, então a especulação imobiliária ou a urbanização também são fatores que ajudaram a desmatar este bioma, que é um bioma que apresenta uma alta biodiversidade, mas está muito degradado. E chegamos no Pantanal. O Pantanal é uma vegetação complexa, presente em 2 estados, Mato Grosso do Sul, isso no Brasil, também em países vizinhos. Ele tem ali plantas aquáticas, mata ripária, nós temos uma mix dentro do Pantanal, tem cerrado dentro do Pantanal, então nós temos uma mistureba, né? E é uma região de altíssima biodiversidade. Para os vestibulares, tem que estar atento aí, concurso, né? Prova da ESC, se for fazer, tem que estar atento que o Pantanal está ampliando o seu tamanho. Marcelo, sim. Na verdade, está ampliando a área alagada. É a maior planície alagada do mundo. E como assim está aumentando a sua área? O pessoal, né, vai desmatando a vegetação da mata ciliar, que é essa que dá nas margens do rio, vai assoreando o rio, caindo cada vez mais terra. Na época das cheias, das chuvas, a água que chegava aqui, agora o rio vai encher mais, vai transbordar. Isso afeta a economia da região, né? Diminui a área destinada à pecuária, então isso afeta, o valor da terra também reduz, então, e fora os impactos ambientais, que são tremendos. Então essa é uma observação importante para a gente falar do Pantanal para você. E chegamos nos cocais, que ele é uma vegetação secundária, ela não é nativa daquela região. Eles mataram uma área que seria de transição, que teríamos ali 3 biomas misturados, que seria a Amazônia, a Caatinga e o Cerrado. Então essa área eu botei ali, para saber que era uma área de transição. É por isso que ele aparece às vezes, cocais, como uma área de transição. Então nós temos coqueiros, que são utilizados muito para a economia, né? Principalmente 2 estados ali que abrangem a mata dos cocais, que é o Maranhão e o Piauí. Nós temos o babaçu e a carnaúba como as 2, né, principais atividades associadas a esse, né, tipo de vegetação, que são os cocais. E nós chegamos também no campus. Campus é uma vegetação herbácea. A área de campus, quando eu falo de domínio morfoclimático, né, que é o conjunto de características físicas criado por Aziz Abisaber, eu tenho que chamar isso aqui de pradarias. Então, vegetação herbácea, gramíneas. Algo interessante é um solo mais arenoso nessa região. Mas campos, pode ver que eu botei alguns pinguinhos espalhados, porque nós temos outros tipos de campos. Nós temos o campo de Leia, que é o campo alagado, lá na região norte do Brasil, onde se cria búfalo, lá na ilha de Marajó. Nós temos nas áreas mais elevadas, que é o campo de altitude, né? Você vê lá no topo de uma montanha, aí, uma vegetação mais alta, são gramíneas. Também temos campos, entendeu? Então é algo também que você tem que estar atento, muito usado para a pecuária, né? Algo bacana. E por último, a vegetação litorânea, que ela é formada por 2 espécies principalmente, que são as restingas e manguezais. As restingas são vegetações arbustivas e algumas rasteiras que dão na praia, né? A vegetação da praia ali, tem algumas plantas frutíferas também, né? Então ela ajuda a proteger ali a praia, é um bioma muito importante. E associado à restinga, muito próximo a ela, nós temos os manguezais. Os manguezais também vão lá do Nordeste até, né, lá do Norte até o Sul do Brasil. Você pega lá, né, o estado do Pará e vai vindo aqui até Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, não temos manguezais. Esses manguezais são vegetações arbustivas, principalmente. Das características nós falamos que ela é pneumatófora, a maior parte das espécies, né, porque nós temos tipos de manguezais, pode ser o vermelho, o preto e o branco, então alguns são pneumatóforos e outros aí a gente chama de risóforos, tá? Daí é mais da biologia, mas na nossa aula aí de biomas nós damos essa dica para você, tá? É o berçário de animais, existe a reprodução de várias espécies, inclusive marinhas, ele dá na foz
do rio no encontro com o mar, a sua água é mais salobra, tá? Então a gente chama, né, de halófula, que seria dessa água mais salobra, ambiente meio de água salgada misturado com a doce. Mas é uma área também que vem sendo muito degradada. Raiz aérea, né, para poder, porque o solo ali tem pouco oxigênio, e aí para poder respirar bonitinho, se fixar também, né, porque é um solo mais lodoso, tem um cheiro de putrificação, os galhos, as plantas, os animais morrem ali nessas raízes aéreas e vão decompondo ali, beleza? Alguma dúvida? Bom, espero que não. Se você desejar aprofundar, vá lá e recorra à nossa aula desses biomas que nós temos de domínio morfoclimático, que vão ajudar você a entender um pouco mais. Vamos juntos, não desista, vamos acreditar. É conteúdo, é bastante conteúdo? Ah, é bastante conteúdo. Mas você dá conta, eu sei que você dá conta. Beijo no seu coração e eu espero você na nossa próxima aula.